Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Mini Hype. E hoje vamos aproveitar um mini hype do streaming. Nós vamos falar de Alien Romulus. E óbvio, não vou estar aqui sozinho, estou com meus amigos aqui, Nicolas Kiduc. Olha, cara, aproveitando que eu tô aqui no clima do filme, na fotografia do Alien Romulus, eu só queria dizer que no espaço ninguém vai te ouvir gritar. Isso aí, rapaz. Igual naquele filme Gravidade, lá do Cuarón, né? Que as pessoas falam, o famoso, né? Criança chora, a mãe não ouve, né? Exatamente. Isso aí, vamos lá. E com o meu amigo, João Souza. Olá, muito boa noite, que honra estar aqui. Eu gostaria de falar, né, parafraseando meu amigo Andy aí, graças a Deus que ele parou de ouvir com o ouvido esquerdo, que agora ele ouve direito, né? As piadinhas dele, rapaz, parece até do antigo companheiro nosso de podcast. Nossa, as piadas. Não estava nem lembrar disso. Não, o Andy é melhor. O Andy é melhor. O Andy é melhor, porque o Andy é mais simpático, né? Ele tem um time melhor. Ele tem uma carinha de gente boa, né? Então, tem. Ele cabe melhor aí, né? Mas, cara, vamos já falar no filme, e acho que é o primeiro filme que a gente faz que os três assistiram em cabine, né? Acho que é a primeira vez. Acho que é a primeira vez que isso acontece, assim, quando todo mundo que está aqui participou da cabine. E a gente comentou na época e tal, todo mundo gostou de 70% do filme, de 30% ali ficou meio caído. Mas eu vou dizer para vocês, o que era ruim continuou ruim, mas o que era bom para mim, eu vou ser sincero, para mim o que era bom ficou ainda melhor depois de reassistir. E aí vem aquela coisa, eu sou um cara devoto do cinema, gosto de assistir filme no cinema, isso aí para mim é uma experiência que não tem nem comparação, não tem nem o que dizer, o que você prefere? Não tem o que dizer, cara, o cinema é 300 vezes melhor. Mas para quem produz conteúdo, não sei se vocês concordam, para quem produz conteúdo, quando você tem a oportunidade de assistir, pausando, voltando determinada cena, para a gente que produz conteúdo, a gente consegue produzir um conteúdo de mais qualidade. Eu não sei se vocês concordam. E queria também saber de vocês se a experiência modificou ou se permaneceu assim intacta, 100% igual. Tem acho que 3 pontos a se destacar aí, que é bem interessante você ter comentado isso. Do primeiro eu acho que você recém-saído do cinema, você tem uma percepção e depois você amadurece aquela opinião. Por isso que é ruim comentar assim, de supetão. Exatamente. Eu admiro, inclusive, a galera, a gente tem amigo que produz conteúdo para YouTube que é papo saiu do cinema, ou até antes de sair no cinema, ele já tá postando vídeo, porque eu acho uma dificuldade. Eu gosto de maturar a ideia, da gente conversar, dialogar, chegar a algum ponto. Essa é a primeira questão. Segundo, é que realmente, eu concordo, para nós é muito melhor no conforto de casa, você sentar, você analisar, poder pesquisar, né? Pô, isso aqui, será que tem alguma mensagem? É de algum lugar? No cinema, obviamente, né? Por questão de educação, nós não... Tem gente que faz também, né? Mas nós, por questão de educação, a gente não pega o celular na hora da sessão e vai pesquisar nada, até porque você perde ali a experiência. Então é melhor. E terceiro, que é o que a gente estava comentando em off aqui, o nosso público também, né? O público geral de cinema está cada vez menos indo para o cinema. Então, para o nosso catálogo, é mais impactante a gente falar de um filme quando ele chega no streaming, né? Quando ele tem fácil acesso para todo mundo, do que quando ele chegou no cinema, que era a ordem que a gente tinha antes, né? Chegou no cinema, na outra semana já tem que ter episódio. Hoje em dia, não. Vamos esperar chegar no streaming, agora vale a pena a gente falar desse filme, porque todo mundo já está assistindo. Fúria Primitiva foi prova disso, né? Exatamente. A gente esperou, o próprio Armadilha também, né? São filmes que a gente esperou chegar, e assim que chegou, a gente lançou o episódio e bombou, né? Então,
Realmente isso aí tá muito visível de que aquela pressa que a gente tinha lá no começo do podcast de assistir, na época a gente nem em cabine, de assistir na pré-estreia para poder gravar já na quinta-feira, lançar na semana seguinte. Hoje em dia, cara, dá para ficar suave, sem estresse e deixar o barco rolar e 90 dias depois lançar o episódio, porque quando sair o stream é que vai bombar, né? Exatamente. Como o John tava falando, eu concordo assim com ele, porque nas cabines que eu tenho ido pelo cashback, né? Às vezes a gente aqui decide gravar algum conteúdo, né? Assim que sai da sessão, pra gente soltar depois nas redes sociais, mas não como um episódio em si. E é bem difícil mesmo. Alguns filmes você saiu da sessão, ligou a câmera e gravou. Eu acho que falta essa maturação assim. E como a gente tá falando aqui, graças a Deus não, né? Por um lado é bom as pessoas não estarem indo muito ao cinema por conta disso, mas por outro lado tem essa parte ruim, porque eu acredito que o Alien Romulus, ele seria uma baita escolha para as pessoas assistirem no cinema, tanto pelo esmero técnico que tem com a mistura, né, de efeitos práticos com CGI, né? O John falou antes, eu tô com ele, eu gosto ainda dos 70% do filme. Ali no terceiro ato ele me perde bastante, mas não tem como não dizer que é um baita de um refresco para uma franquia, né, como o Alien, que tava precisando disso, né? Tava precisando de um olhar diferente do que só o Ridley Scott. Inclusive, eu analisando dessa vez melhor para a gente poder gravar, muita gente dizia que era uma cópia, quase que uma cópia do Alien, o Oitavo Passageiro. Eu, nessa reassistida, cara, eu passei a discordar bastante disso aí. Porque a fórmula é muito igual, cara, eu já não vejo tanto. Ele tem algumas coisas ali até mais sofisticadas. Claro que no clima ali, o outro lá é pioneiro, até na criação das criaturas, que é muito importante para o filme, para o clima de terror. O clima de terror, em determinados momentos, ele emula, sim, um pouco do Alien Oitavo Passageiro. Nem só o Alien Oitavo Passageiro, ele emula também do Alien Isolation lá, o game também, né, do PS4, do Xbox. Ele é muito similar ao que acontece lá no game, inclusive parte de design mesmo, de produção. Você vê muita coisa ali dentro da nave ali, que é muito parecida com o que você vê no jogo, até porque ele se passa ali entre o Oitavo Passageiro e o Aliens o Resgate, né? Ele se passa ali naquela meiuca ali. Mas ele tem algumas coisas mais sofisticadas ali, cara. Eu vi coisa de cross-cutting ali, né? De cenas paralelas acontecendo ali, que é muito legal. Que a gente já tinha comentado isso lá no episódio sobre Meninos e Lobos, lá, que é feito também um cross-cutting para o final, que é muito legal. Aqui também tem. Ele faz rimas narrativas muito legais, como, por exemplo, a coisa da... Por que o Bjorn odeia tanto o Andy? Né? No começo, que você olhando superficialmente, parece só um cara babaca. Né? Você olha, é um babaca que quer aparecer. Mas não, o cara tem um motivo para odiar. Porque a mãe dele morreu por causa de um desses sintéticos. E aí, o que acontece? O que o filme faz para botar ele ainda com mais ódio do Andy? Uma cena bem similar, quando tem a cena da Navarro, é uma cena bem similar ao que aconteceu com a mãe dele. Então o cara passa a ter um ódio do Andy, cara, mais do que justificável. E você fica olhando, realmente, ele tem algumas atitudes babacas, meio infantis, mas, cara, a raiva, assim, pura e simplesmente só a raiva, faz todo sentido com a narrativa do filme. Então eu acho que isso é muito sofisticado, cara. E o Fede Álvares, ele tem essa coisa de já ter dirigido filmes de terror, né? Então ele tem uma experiência de criar esse clima. Eu acho que ele faz isso muito bem. Eu acho que essa questão esse dilema, né, do personagem sintético, que é usado inclusive uma terceira vez, né, com a personagem da Isabelle Mercedes, dela tá ali na porta e abre, não abre a porta e tal. Muito bom esse dilema. Essa coisa de, poxa, eu vou ficar colocando ferramentas aqui no começo do filme que eu vou explorar só lá na frente, a questão do sistema de gravidade, Isso que a aí gente achei vê demais, no começo, depois ele vai usar de novo, a ferramenta do raio-x, que para mim é assim maravilhosamente foda bem usado. Demais, e foda assim, demais. Cara, bem feito. São baitas ideias. Eu acho que esse filme, Edu, você comentou, eu acho ele ainda bem formulaico com o primeiro, mas se for para falar assim, nossa, ele é uma imitação, cara, ele é uma imitação de toda a franquia.
tá? Porque ele tem, Eu assim, acho que ele pega um pouquinho de cada coisa, cara. Exatamente, É exatamente. tipo aquela coisa que a gente fala muito do Tarantino, né, John? Que Sim. é o cara do maneirismo. Ele faz, você vê semelhanças, mas não é uma cópia pura e descarada, assim. Pô, o cara pegou ipsis literis, ele recortou daqui, colou aqui. Não, ele consegue dar um jeito dele para fazer as coisas. Um charme. Até porque ele é o roteirista do filme prático, também, né? Exatamente. O efeito prático dentro desse filme, ele faz muito peso. Coisa que no Alien 3 é terrível, lá do próprio David Fincher. Né? Essa necessidade de você ir sempre evoluindo uma tecnologia que não precisa, cara. Saca? E a linha temporal dele, outra coisa também que eu acho sensacional, porque diversas vezes, até por questão emocional, igual você contou, do personagem que sente raiva do sintético a ponto de fazer essa merda, que é colocar a namorada dele dentro da nave, tem um monte de burrice que é feita no filme que assim, se justifica pelo fato de que é um monte de gente jovem. Sim. Saca? É um monte de gente que cresceu dentro de entre muitas aspas aqui, campos de trabalho, né? Você viu que a rotina deles era aquilo ali e eles estavam querendo fugir. Então o fato também de ser todo mundo uma faixa etária meio jovem, uma faixa etária meio que a gente aceita cometer burrice, saca? Ser meio na emoção, uma tá grávida, o pai meio que não sabe direito quem é, o outro é o tempo todo irritado provocando robô, né? Então a carência paterna ali, que você vê que, pô, meu pai viveu trabalhando, eu não vou cometer esse erro e tudo mais. Cara, tudo isso para mim funciona e transforma o ambiente desse filme maravilhosamente bem. O IGN postou uma matéria sobre isso que você comentou do Alien Isolation, que é falando, aos 30 minutos e 33 segundos, aparece os telefones, né? Porque o jogo ele funciona nessas cabines telefônicas. Esse jogo é aterrorizador, cara. É bizarro, cara, bizarro. E dentro da Romulus o diretor colocou em referência, ele fala que sempre que for acontecer alguma coisa ruim no filme, vai ter um telefone desse na cena, assim, de lado, de canto, em algum lugar você vai ver uma cabinezinha dessa telefônica. Então tem também essa questão, porque o filme ele tem todo um cuidado. Você vê que, pô, pra tu fazer os efeitos práticos que você fez com Alien, não é uma coisa jogada às avessas, esse cuidado com o roteiro mais fechadinho, se preocupando em colocar essas ferramentas antes, isso mostra que é uma produção muito bem iniciada, né? Fora, Sim, cara, fora todo assim, o clima que o Fede Álvares ele consegue te colocar bem rápido quando você entra nessa estação, né? Que eles estão atrás dessa estação porque lá tem um combustível que eles vão colocar numa nave e ir para esse planeta aí que não tem esse sistema da empresa, né? Que cuida, a Wayland, né? Então ele te dá uma justificativa do porquê que eles estão fazendo aquilo, te coloca esse grupo, né, que ele apresenta rapidamente, que são bem impulsivos, então você vai acabar aceitando algumas coisas que eles fazem, e tem toda essa parte do ar, né, do filme, de como o Fede Álvares ele trabalha esse terror assim, que eu achei sensacional. E se você se ele não te compra, é muito difícil você prestar atenção até o final do filme. O que eu acho muito legal é que ele vai lançando pequenas coisinhas, como o John falou, a coisa do raio-x e tudo mais, e ela vai se amarrando, ela não é lançada à toa ali. Como a gente está cansado de ver em filme aí, que algumas soluções são tiradas assim que você vê, meu Deus do céu. Inclusive o filme lá no final tem, que a gente vai questionar, tem uma coisa que acontece meio que jogada, assim, e aí fica forçado. Mas até aquele momento ali não tem, tanto que no começo do filme a personagem a Ray, né, aquele Penny, né, que eu tive o prazer de ver pessoalmente recentemente, que eu fui na pré-estreia, ela esteve aqui no Brasil na pré-estreia do Guerra Civil, né, com o Wagner Moura, e a gente tirou foto lá e fez filmagem e tudo. Ela tá sonhando e tal, aí ela acorda e aí tá chovendo. E aí você vê que naquela chuva, a chuva é meio poluída, ela tem umas partículas, como se fosse um carvão ali, caindo junto. E aí depois você vê, cara, que tá todo mundo morrendo. Aí você fica sabendo que os pais dela morreram por causa disso e tudo mais. Inclusive a Wayland e o Tony tá querendo lançar outra missão lá quando descobre, por causa do Alien Oitavo Passageiro, né, por causa da Nostromo, descobre que tem um Alien ali, estão querendo pegar para criar um novo trabalhador ali para eles. Então tudo vai se amarrando ali muito bem. Eu gosto muito da atuação da Cailee Spaeny fazendo a Ray. E gosto muito do David Johnson também fazendo o Ed, que inclusive o nome dele, né, por causa das iniciais, né, do sintético, né, que é Andy, né, Andy 255, né, que é por isso que o nome dele é Andy, que
É né? igual o FN 2187, né? Que é o fim lá do Uhum. Star Wars. Tá? Exatamente. Stormtrooper. Isso aí. Eu acho bem legal. É uma solução simples, mas é bem legal ali. Tem a aparição do Ian Holm ali, né? De forma digital ali e tal. Curtiu Causa um isso, Edu? estranhamento. Eu achei meio estranho no começo. É bem Vou ser esquisito. sincero. Desnecessário, eu achei desnecessário. Não É precisava meio ser ele. estranho. Mas foi só para te causar uma familiaridade. Eu não entendi qual foi o sentido, mas perto de tantas coisas e efeitos práticos ali, aquilo ali ficou meio over, entendeu? Uhum. Um Uhum. animatronic tosco seria melhor, porque Seria ele já estava melhor. todo destruído. Cara, um Não causaria. animatrônico, John, vê se você concorda comigo. Um animatrônico, estilo Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro 1. É Perfeito. naquela cena do espelho, que ele Ótimo. tá, né, trocando o olho e tal, não sei o quê. Um animatrônico igual aquele ali funcionaria Tá ótimo. perfeitamente. Sim. Né? Esse animatrônico, desculpa te interromper, Edu, eles até mostraram, tem nos extras assim do filme, que é realmente feito de efeito prático, só que o movimento da boca eles fizeram de CGI. Então eu acho que isso que causa estranhamento, porque mesmo Sim, que boca é horrível. Pra a fazer o lip boca, quando sync eles vão ali. fazer o lip sync, fica muito esquisito, entendeu? E a Aham. voz do Ian Holm também foi aproveitada por Sim, inteligência artificial, né? não, e tem outro ator fazendo, Sim, né, ele tem várias coisas, interpretando eles ali e vão tal. misturando. Sim, então ficou meio over ali, mas eu gostei do nome que deram para ele também, Hulk, porque o Hulk ele pode ter, né, dois sentidos. Na forma que pronuncia, ele pode ser o Hulk lá do Capitão Gancho, né? Uhum. E comandante da nave, ou pode ser o Hulk de torre também, né? Ou o Hulk de trapaceiro também, né? O Hulk com R. Ele pode ser tanto torre como pode ser trapaceiro. Então eu gostei muito desse nome que deram para ele, porque de certa forma ele é o comandante da nave ali. E colocam várias frases de duplo sentido na boca do personagem ali também, na hora que todo mundo consegue fugir, ele, pô, que bom que estão salvos. Na verdade, ele não estava falando das pessoas que estavam ali, ele estava falando da criatura, né, do xenomorfo que Exatamente. tinha se salvado ali. Então, eu acho que fica muito bem casado ali, algumas cenas ali, né, são muito bem construídas ali. O... Tem a questão também da trama em si, né, do estopim de acontecer tudo, que é o fato dela pegar lá o CD-ROM do Hulk e colocar no Andy, né? Eu acho que também foi uma tirada muito boa, porque eu fiquei muito Boa. preocupado, pô, E o como é que ator as foi coisas muito vão bem. acontecer. Foi. Não, Ele ele me se surpreendeu, transforma, Andy, cara. Você vê que ele consegue ter essa pureza simpática, né? Que é quando ele tá ali aquele tentando olhinho de ajudar, cachorrinho meio tentando ser caído. legal. E quando ele quer ser assim, aquele cara que te come sorrindo, saca? Assim, brabo mesmo, assim, te ferrando, ele consegue, cara. Quando ele Sim. começa a perseguir, porque o cara pega a namorada dele e vai pra nave. Quando ele começa a correr, assim, durão, tá ligado? Tipo Tom Cruise correndo pela nave ali, cara, eu acho maravilhoso. E Uhum. a gente esqueceu de comentar, Edu, né? O filme ele abre pegando aquele casulo do Alien, e pra mim Exato. é a coisa que mais. Parece o Han Solo. É a, Parece o Han Solo no Império Contra-Ataca lá, né? sim. É a coisa que mais me chama atenção nesse filme é o design de som, cara. Caraca, eu acho o som desse filme muito bom, irmão. Muito, A trilha muito, também é muito boa. bom. A trilha Gosto da trilha. sonora é fantástica, som de arma, o som dos aliens, a nave é muito viva, cara. Apesar de Uhum. ser uma nave que já está acabada, já não tem mais ninguém, ela é Uhum. muito viva. O tempo todo você tem Sim. um grito, um chapisco, algo pegando fogo. E isso, cara, torna um ambiente de terror muito bom, cara. E eu não Uhum. sou fã de filme de terror, não gosto de jumpscare, mas aqui no Uhum. filme eles sabem usar isso É, muito bem, muito cara. bem Muito, feito. muito bem. O compositor, John, inclusive, é um aprendiz aí do Hans Zimmer, porque Olha aí. o O cara que fez a mestre. trilha do Blade Runner 2049 com o Hans Zimmer. Então, Tá o em casa. Benjamin Wallfish, o nome do cara também. Então, já é um cara, né, bem Uhum. conceituado ali. Né? Eu até fiz questão de anotar também o nome do fotógrafo, é o Galo Olivares. Ele, por curiosidade, ele foi operador de câmera daquele filme Roma, do Alfonso Cuarón, ganhou o Oscar, que é todo em preto e branco. Sim. Né? E o Cuarón, além de ser diretor, ele também é fotógrafo. Ele fez a fotografia do Roma, mas quem era o operador de câmera lá, né, o auxiliar do Cuarón, era esse diretor, o Galo. Então tem essas coisas bem interessantes assim de pessoas que são meio que aprendizes de grandes feras, né? Que vieram trabalhar com ele e deu super certo, cara. Então funcionou assim muito bem. Essa parceria, como você falou, do David Johnson e daquele Spade também funcionou
Perfeito. E o resto da galera, vocês acham que funciona bem, né? A Mercedes vai fazer agora a Dina, né, do The Last of Us, Mulher né? Gavião. Ah, não, Gavião. desculpa. É. É que a Dina é também da Mulher Gavião. É do É. The Last of Us, né? Vai fazer a Dina. Então, o que vocês acham da atuação dela? Eu gosto, cara. Apesar de aparecer pouco, são personagens pequenos, mas eu acho legal. Não gosta, não? Eu amo, cara. Eu acho ela fantástica, eu acho ela muito bonita. Que o pessoal fala da Zendaya, cara, pra mim eu acho ela muito linda. E eu acho que ela atua bem, cara. É engraçado, essa atriz, ela meio que foi de Dora Aventureira e tá fazendo muito papel hoje em dia. Né? Eu acho que viram que ela realmente tem um potencial. Aqui o papel dela também não tem nenhum mistério, é a menina que tá sempre, coitada, chorona. Ela é colocada em umas situações, assim, bizarríssimas. Eu gosto muito quando ela dá o grito, que eu até brinquei antes da gravação, falei, cara, pra mim é um dos melhores gritos do cinema, porque ela arrebenta vendo a menina, o alien saindo da menina, depois ela vendo o menino morrendo por conta do sangue ácido caindo nele, que é uma morte também Essa nível... cena do Bjorn, essa cena é muito Pô, nível... Me passou uma vibe, não sei se vocês sentiram, mas passou uma vibe meio premonição, tá ligado? Morrendo de uma maneira bosta, assim, do sangue que ele mesmo bateu no bicho ali, matando ele se explodindo ali. Completo idiota, né? Um babaca, e morre de uma forma também estúpida, né? Então, eu acho que o papel dela é bem... Os outros, eles aparecem pouco, né, cara? Então, não dá. A menina morre logo no começo, quando ela toma... A Navarro, né? O face hug, a Navarro. Inclusive, esse nome eu acho muito maneiro, o Navarro. Tyler também, pouca coisa também. Exatamente. O namoradinho dela também é outro, assim, que você pensa, pô, beleza. A irmã morre na frente dele, ele meio que fica meio blasezão, assim. Pô, caramba, por que você não abriu a porta, irmão? Eu matava o robô, cara. Tua irmã morre na tua frente. Eu mataria esse robô e pegaria a mãozinha dele e colocava lá no botão, cara. Não tem erro. Entendeu? Não faltou ali pra mim alguma coisa. Ele daqui a pouco já tá flertando com a menina de novo. É um negócio esquisito. Agora, a protagonista, o Andy, eu achei muito bom. E a Isabela Mercedes, pra mim, ela arrebenta na questão de atuação, cara. Eu gostei bastante. Eu acho que só falando um pouco assim desses personagens, né? Eu acho que não o personagem em si, mas a cena da Navarro lá, quando aparece o primeiro alien, né? Que ela toma um facehugger lá, eles ficam tentando salvar ela. Depois eles colocam ela isolada, né? Com a Isabela. Cara, aquela solução que eles trouxeram de botar o raio-x no peito boa, né, cara? E ele começa a mexer, cara, aquilo dali pra mim é sensacional. Eu gosto, né, desse elenco de apoio, mas eu acho que pra mim também fica o destaque com a Isabela, com a Kelly Payne e com o David Johnson, né? Acho que eles são os dois atores aí. O filme é dos dois, né? O filme é dos dois, praticamente, né? Porque eles têm essa questão de irmandade, né? Ela protege bastante ele. E o David Johnson, né? Ele consegue, cara, ser sensacional aí como Andy. Na época que o filme saiu, eu vi até um pessoal assim em rede social falando que se houvesse como é que é, justiça no Oscar, ele poderia ganhar um lembrete que seja, mas eu acho que não. Indicação, pelo menos, acho que mas eu acho que não. rolar. Mas eu acho que não vai rolar, porque Mas o filme um ator bom pra ver certeza, todos os filmes. Com certeza. Eu gostei muito dele. Assim, a gente tá falando muito bem do filme, mas pra mim foi um balde de geografia ali depois de 1h20. Eu tô até com ele aberto aqui no Disney Plus. Cara, depois de 1h20, pra mim, o filme vai caindo assim de uma forma grotesca. Tem uma queda, né? Mas aquela cena da gravidade é depois de 1h20, não é? É depois de 1h. Então, não, beleza. A cena da gravidade é mas muito assim, foda. Ela voltando, pra mim, o X da questão aqui é ela voltar pra salvar o Andy. Cara, pra mim, eu sei que é irmão dela, eu entendo tudo isso, mas assim, tem uma menina grávida na sua frente morrendo. Ela tá morrendo, ela tava presa na parede e ela caga pra menina. Ela fala, minha filha, ó, tá aqui a injeção, tá aqui a chave do carro, pega o elevador, tchau, a gente se vê, eu vou buscar o meu amigo robô. Cara, pra mim, não tem cabimento nenhum. Tem outra cena também, que é muito Mas aí eu vou te questionar que isso cabe uma discussão que a gente já teve lá no Blade Runner. Show. Aí ela... Né? Pode falar, Edu, pode falar. Não, pode terminar. Pode. Não, eu ia falar que outra cena também que pra mim me tira um pouco do filme, que eu acho muito, assim, desnecessária, é a cena bem lá no comecinho, quando eles estão... Tá o Andy, tá os dois meninos indo pegar, né, as cápsulas de criogênio, onde estão os facehuggers. E aí o Andy vai e puxa ele pela mão e fala assim, ó, cuidado. Cara, ele não viu, ele acabou de pegar uma peça ali na frente, ele não viu um buraco
de um diâmetro gigantesco com luz piscando, cara. Tipo, é muita forçação de barra você fazer aquela cena. Mas beleza, é uma coisa tão pouca que não me afeta tanto. Agora o terceiro ato, pra mim, é triste. Mas diga, tira Edu. essa cena da gravidade. Sim, né? sim, a cena da gravidade eu Uhum. acho boa. A cena da gravidade, pra mim, é uma das melhores coisas do filme, inclusive. Lembra o jogo, né? Sim, ele planta ali o Bastante. começo e depois ele joga lá no final e faz todo sentido, cara. Né? Fica muito crível ali, aquela coisa da verossimilhança. Né? Uma coisa também que não teria como repetir no segundo filme, porque aquilo ali é uma experiência única, se repetir perde totalmente o impacto, é que no primeiro filme ninguém sabia que a protagonista do filme seria a Ripley. A gente fica achando que, né, aquele outro cara que é o comandante da equipe que vai ser o principal, até porque filme década de 70 ninguém achava que uma mulher ia ser protagonista de filme de ação, né? E aí você pega e joga aí no final você descobre que ela é a grande, né, personagem do filme ali, é uma surpresa muito boa, né? Nesse daqui ele já te deixa bem claro que os dois personagens ali são os principais. Inclusive tem aquela cena lá deles correndo lá que é muito Indiana Jones, né? Que fecha lá a porta, o menino consegue entrar na última hora lá. É muito Indiana Jones, mas eu queria levantar uma discussão, essa coisa que você falou, pô, tem uma menina lá que tá grávida, ela não tá nem aí porque ela vai buscar o irmão, que é uma máquina e tudo mais. Mas, cara, aí é aquele questionamento da coisa do sintético é humano ou não é humano? Porque os impulsos elétricos são criados de forma artificial, então por isso ele não é humano, mas ele consegue ter sentimentos mais nobres do que, por exemplo, o Bjorn, né? Então fica muito esse questionamento. Eu gosto muito dessa ambiguidade que ele levanta ali, de você se questionar se você conseguiria ter o mesmo afeto por uma criatura que, entre muitas aspas, não foi criada por Deus, né? Foi criada pelos homens, né? Pelas criaturas, e aí você considerá-la como uma coisa menor para você ter um sentimento por ela. Então eu acho que o filme brinca muito com isso, então ela faz a opção claramente que para ela, cara, o Andy é a família dela, entendeu? Não importa quem está ali na nave, nem o namoradinho que ela largou, nem a outra que está grávida, nem o resto do pessoal, é tudo colega ali, cara. Né? Quem está com ela o tempo inteiro é o Andy e ela está ali para resolver o problema do Andy, cara. Ela não está nem aí. Aí eu só acho que tem a forçação de barra naquela cena final ali, quando você falou que está encaminhando para o final, ali a coisa começa a ficar muito corrida. E aí, principalmente aquela cena no elevador, que eu acho muito forçada. Nossa, cara, Entendeu? pelo amor de Deus, o alienígena salvar ela é assim, salvar para depois de morrer. uma preguiça de roteiro gigantesca. E, cara, não faz sentido. Às vezes eu fico pensando se não é influência do estúdio, cara, porque a gente já sabe que lá no Alien 3, o David Fincher, que é o David Fincher, tudo bem que não era o David Fincher naquela época, era o primeiro trabalho dele, mas é um cara de muita personalidade. Ele não conseguiu vencer. E na época lá era Fox também, agora aqui é Disney. Mas, cara, a gente vendo as coisas da Disney aí, né, a gente viu o filme do Sam Raimi. Sam Raimi, né, baita de um diretor aí. Estúdio é estúdio, Fox, Algumas Disney, coisas que foram empurradas pelo roteiro, apesar do roteiro ser, nesse caso aqui, ser do Fede Álvares, né, ele ser um dos principais roteiristas do filme, mas eu acho que tem algumas forçações de barra do estúdio ali para botar determinadas coisas e tudo mais. Né? Então eu acho que eu fico meio na dúvida se isso aí é uma ideia desde o princípio, se isso daí fala, pô, tem que ter mais criatura aí, vamos botar mais a criatura aí e tal, entendeu? Então fica meio essa coisa. Mas que não ficou bom, acho que tá claro que não ficou bom. É igual eu coloquei eu fiz um texto falando sobre o filme, tá até no Cashback, né, lá na página do Cashback no Instagram, que, assim, eu acho que o filme, ele se perde quando ele tem que voltar o que fez Prometheus. Que é tentar explicar muita coisa, sempre trazer aquela parte dos criadores, que eles têm que explicar toda essa mitologia, né? Que pra mim, eu acho uma das piores coisas que o Ridley Scott quis fazer ali, de tentar explicar de onde vem o Alien, dessa criação. Eu acho que eles vão... o mid-chlorian da franquia. Exatamente. Eles vão tentar fazer isso de novo numa série que é o Alien Earth, que vai sair ano que vem no Disney Plus. E eu acho que é um dos caminhos, assim, que não precisava, entendeu? Tem coisa, né, em franquias, assim, que é bom a gente não saber de onde vem.
Entendeu? É bom. Vamos olhar pra frente. É igual a gente tava conversando esses dias sobre a série do Duna. Cara, se você não tem o que contar, se você não tem o que falar pra frente, não me conta o que tem pra trás pra você tentar justificar o que acontece na sua história, entendeu? Eu acho que é um calcanhar assim de Aquiles de várias franquias. E aqui no Alien Romulus eu acho que esse terceiro ato com aquele bebezão gigante lá que foi até feito por um ex-jogador de basquete, cara, aquilo pra mim me tirou total do filme. Eu e o John, a gente tava na cabine, a gente olhou um pra cara do outro e falou, cara, o que tá acontecendo? Pra onde que foi o filme, entendeu? Se fosse só uma luta com um alien, sei lá, com um alien maior, com algo que fosse mais desenvolvido dentro da Isabela Mercê, eu até entenderia, mas aquele bebezão gigante pra mim não deu. Cara, aquele negócio dela tomar o veneninho lá no elevador e a criança, pô, nascer rapidão. Pô, mano, aquilo ali é muita forçação de barra. É isso que o Edu tá Isso falando, até cara. faz sentido com a franquia, Nossa, mas eu acho muito tosco, cara. Eu acho muito tosco. mas a atitude dela foi muito idiota, porque ela já tava chegando na e não nave, fazia cara. sentido. Ela tá grávida. Cara, como é que uma mãe grávida vai falar assim, pô, eu vou injetar isso aqui que eu não sei que bosta que é isso? Ô, John, sabe como é que se resolveria isso? Esquecendo essa parte que o Nicolas até comentou, de você querer criar uma nova mitologia ali, agora tem uma nova substância, esquece isso, cara. Exatamente. Você bota que naquele momento ali, a Isabela Mercê, a Ray ali, ela já, a Kay, né, ela tivesse já contaminada pelo facehug. Perfeito. Entendeu? O facehug pega ela, e caramba, ela tá indo para criogenia, mas não, ela já estava infectada. E aí o DNA lá dentro da barriga se misturou com o DNA do bebê, e aí por isso acelerou o processo, porque a gente sabe que realmente o xenomorfo é muito acelerado, né? A gente viu isso desde o primeiro filme, o quanto que eles conseguem tomar conta de uma nave em questão de minutos. Né? Criar vários ovos e tudo mais. Então isso aí já teria a ver com a franquia, né? Já é uma coisa que está estabelecida. Você precisa criar coisas novas, e aí você bota um alien, sei lá, gigantão, mas não um alien... Sabe qual é o problema? A gente já tem ranço do Prometheus. E aí você bota a porcaria da criatura, que é um troço meio desengonçado, que aí tudo bem, porque o corpo do ator é desengonçado mesmo, do rapaz. Ele é meio esquisitão mesmo, o cara é meio desconjuntado. Mas aí você bota com as feições do Prometheus, cara. Daquela porra, daquela criatura do Prometheus. Que aí você já olha aquilo ali, que já é um design feio. Que já não agradou lá no primeiro filme. Uma das coisas que mais desagradaram lá do Prometheus foi justamente aquele design daquela criatura que é horrorosa, um boneco de cera mal feito. E aí você incorpora com o visual do Alien, que é fenomenal. Entendeu? Pra quê? Se você já tem uma coisa tão maneira. Bota uma rainha lá, tipo no Aliens o Resgate lá, só que maior ainda, entendeu? Ainda mais poderosa e tal. Mas esquece esse negócio de ficar criando. Agora vamos criar uma nova arma. Agora não é mais uma arma biológica. Agora a gente está querendo escravos para trabalharem e tal. Quem garante que aquilo ali, né, que você misturando o DNA daquela porcaria daquele bicho, você ia conseguir controlar aquelas criaturas? E aí a gente sabe que vai dar errado. Eles vão fazer isso para daqui a pouco lá nessa série mostrar, caraca, viu? Tentaram controlar e deu errado. E aí agora foi pro cacete. Mas, cara, eu acho que no cômputo geral, ele se sai muito bem. Para mim, é o terceiro melhor filme da franquia. Isso aí, para mim, acho que é tranquilo. Para mim, né? Aí você pode questionar quem gosta mais do Oitavo Passageiro ou Aliens o Resgate. Eu prefiro o Oitavo Passageiro, mas estão os dois ali, né? Em mais meio que igualdade de condições. E esse filme agora. Porque os outros, para mim, cara, são completamente esquecíveis. O Prometheus, o Covenant é pior ainda, é muito pior. Não, o Prometheus fica até melhor você assistindo o Covenant, que o Covenant é um lixo. E isso sem mencionar aquelas porcarias lá de Alien vs Predador, Alien vs Predador 2, que aí é lixo completo. Mas eu acho que conseguiu, pelo menos, cara, dar aquela aquecidinha na franquia. Assim como conseguiram fazer no Predador, que estava com um monte de sequência, né, bem ruins aí, fizeram, né, o Alien, o Predador, o Prey, né? Alien, Predador, a Caçada, né? Que é bem legal. A gente tem até episódios do Cashback falando sobre, que, né, foi uma aquecidinha na franquia aí, a ponto de o próximo vai ser lançado no cinema, né? Então, deu certo. E esse aqui também deu certo, né? Deu uma bilheteria bem boa, né? Deu uma bilheteria bem, né, que
que sustenta você fazer um novo filme, né? Só que essa série aí você já fica com medo. Aí pode chegar nessa série, ser tão ruim, que aí joga aquele Vai banho, botar a né? franquia no lugar dela Aquela de água novo, né? fria de novo na caldeira para ter que começar tudo de novo. Mas eu acho, cara, que esse filme aqui, ele consegue pelo menos causar um interesse de você querer ver mais coisa. Entendeu? Ver que dá para fazer filme legal ainda do Alien. Apesar desse final aí, eu acho que as duas primeiras partes compensam assim bonito, cara. Uhum. E vale lembrar também que já foi confirmado, inclusive, o David Johnson, né, que é o Andy, confirmado numa sequência do Romulus aí, dirigido, inclusive, pelo Fede Fede Alvarez. Álvares. Isso aí. Então, vamos Acho que ver aí, aquele cara. também, Então, né? Acho que voltam os dois, se eu não me engano. Voltam os dois? Eu acho que voltam os dois. Legal. Mas eu prefiro Alien, uma parada, assim, cada história. Tipo, vão fazer com o Predador, tá ligado? Uhum. Cada hora você conta uma história isolada, eu acho que funciona mais. Mas aí eu te jogo mais um balde de água fria. O Predador, ele vai ter uma sequência do Prey ano que vem também. Ah, não, mas ela é em outra época. É em outra Vai época, ser é no verdade. Faroeste. Isso, Aí é eu acho que verdade. aí sim Sim, funciona, Se eu tá não me ligado? engano, Você fazer... vão ter 2 filmes diferentes de Predador ano que vem, o pelo que eu Predador vi. até faz isso bem, porque o Predador ele não mantém a mesma história. Não. Sim, é isso Ele aí. tem, Eu acho que tem isso é alguns melhor. easter eggs, né? A própria arma lá do Predador 2, Uhum, ela aparece aqui no Prey, né? sim. Mas são easter eggs, não são histórias. Sim, E não a é uma história linha do Prey é contínua. maravilhosa, porque a história do Prey, você joga lá quando o Predador também não tinha experiência. Então, Sim. os erros que o Predador comete são totalmente plausíveis, entendeu? Então fica muito legal. É tipo o Batman, o The Batman lá do Matt Reeves, que né, o Batman ser inexperiente cometeu alguns erros, como a coisa lá do Ratalada, né, que o Batman experiente nunca cometeria, mas o Batman com 2 anos de experiência, com toda certeza, é bem plausível que ele cometesse um erro daquele. Né? Mas acho que a gente pode ir para as notas, né? Acho que a gente já Vambora. discutiu bem aí, né? Quem quer começar? Eu posso começar. Manda bala. Cara, assim, no geral, eu acho que o Alien Romulus era um afresco que essa franquia precisava. Eu acho que quando o Ridley Scott, assim, ele é um baita de um diretor, isso ninguém tira dele. Mas eu acho que às vezes ele se apega numas coisas, vamos dizer assim, nos bebês dele, nos filhos dele, e que ele comete cada erro e ele não dá o braço a torcer quando ele comete esses erros. Que eu acho que quando outras pessoas com outras ideias, com outras visões, como o Fede Álvares, vem pra uma franquia dessa e entrega um Alien Romulus, eu acho que não tem nada melhor do que isso, né? Eu, mesmo reassistindo essa vez, eu continuo não gostando do terceiro ato aí. Eu acho que é um problema grande do filme. Eu gosto bastante de toda a ambientação, dos efeitos práticos, do CGI, das atuações, principalmente da Kelly Payne e do David Johnson, né? Eles têm uma química gigantesca, assim, sendo dois irmãos mesmo, para realmente. Cara, eu não. Assim, não é um baita de um filme. Nossa, um dos melhores filmes do ano, mas também não é um filme ruim, né? Então eu acho que eu vou deixar aí com a mesma nota que eu deixei na época. Eu vou deixar com 7,5. Vai lá, John. Perdão, galera. Cara, eu concordo contigo. Eu acho que assim, reassistir esse filme foi muito bom, porque eu acho ele assim maravilhoso. Esse começo dele eu acho fantástico, a jornada, assim, as motivações eu acho muito boas. Os personagens são bem definidos ali com o que cada um quer. Poxa, uma missão meio suicida, vamos lá pegar esse negócio aí, vambora e tudo mais. É uma pena que esse terceiro ato, para mim, ele começa a causar diversos problemas. É realmente uma coisa que não me agradou. É bom porque assim, o filme, o terceiro ato não manchou pra mim o filme. Eu continuo gostando, eu reassisti agora, continuo gostando das mesmas coisas que eu gostei, mas ele tem um amargor ali no final. Eu acho que são decisões que não precisava. E quando você vê o final do filme, você entende, precisa ter um alien novo, maior e modificado, um monstro modificado. Então a gente vai ter que forçar a personagem X a cometer erro tal pra gente poder. Então, assim, umas conclusões que não precisavam. Dito isso, eu ainda acho um bom filme. Eu acho que, por mais que seja um filme de franquia, ele é diferente do que a gente está tendo hoje em dia, né? Dessa coisa reciclada e dessa coisa de vamos fazer genérico aqui.
Não é um filme cheio de piadinha o tempo todo, por mais que o Andy seja esse cara, né, no começo das piadas e tudo mais, você não vê uma forçação no roteiro de formulaico, né, dessa coisa Marvel, de comédia de ação e tudo mais. Eu vou dar uma nota 8. Eu acho que uma nota 8 tá de bom tamanho pro filme. Foi uma experiência, inclusive uma experiência excelente no cinema, cara. Uhum. Quando você vai mexer com uma franquia que é tão querida, né, uma franquia que já quase 5 décadas aí, né? Então é complicado você mexer, ainda mais com tanta porcaria que foi feita. Vou ser sincero, quando anunciaram esse Alien Romulus, eu falei, ih, não vai dar certo. Quando a gente é trouxa, né? Toda vez que o Ridley Scott pega alguma coisa, a gente acredita nele, né? A nova foi agora no Gladiador 2. É o namorado tóxico de todo mundo, né? Eu vou mudar. Até brinquei no nosso grupo lá do Telegram que o Ridley Scott é a Ruth e Raquel, lá da novela, né? Personagem, né? Da novela do Toy e da Lua lá. Que alguns filmes dele é a Rutinha que faz e esses filmes ruins é a Raquel que dirige, né? Porque, cara, parece que não é a mesma pessoa, é impressionante, né? Tem umas porcarias aí. Quando anunciaram, eu falei, nossa, mãe, isso não vai ser legal. Atores que eu não conhecia, vai botar uma garotada, eu falei, vai querer fazer igual tipo os filmes da Marvel, vai ser uma porcaria. Escolheram um diretor que eu não conhecia tanto, depois eu fui até buscar os filmes que ele fez, os filmes de terror que ele fez, e realmente é um diretor que tem talento. Ele escreve muito bem esse filme, ele tem os maneirismos ali que funcionam. Eu ainda me recuso a acreditar que ele tomou aquelas decisões ali mais no final, com exceção do bonecão do posto ali, né? Esquisitão ali, que acho que foi ele mesmo, mas algumas decisões ali de algumas conveniências não combinam com a sutileza que ele foi plantando durante todo o primeiro e segundo momento ali do filme. Ele vai plantando tudo e tudo amarradinho, cara. O cara faz cross-cutting bem bacana. Não é qualquer diretor que sabe fazer um cross-cutting ali, cara. E ele consegue fazer muito bem. As rimas narrativas dele funcionam perfeitamente também. Então você vê que o cara tem muita qualidade, né? É um diretor que tem muita qualidade, se cercou de gente ali que não era o cara do mais alto calibre, mas gente que já trabalha com pessoas muito importantes dentro da indústria. Então você vê que os caras sabem trabalhar. E funcionou muito bem. A Katie Spane e o David Johnson estão perfeitos no filme para mim. Química, assim. Eu fiquei apaixonado por esse rapaz, quero ver tudo que ele fizer agora, né? Assim como na época que a gente viu o Daniel Kaluuya, né? A gente falou, caraca, esse rapaz é bom pra caramba, agora a gente vai querer ver o David Johnson aí também, pegando um monte de papel bom, porque dá para ver que o rapaz tem muito talento. A Katie Spane também tá indo muito bem aí, ela no Guerra Civil tá excelente, ela tá muito bem lá também, contracenando com o nosso querido Wagner Moura lá também, uma atriz bem nova ali, ela fez filme com a Sofia Coppola também, fez a Priscilla Presley lá também, que é um filme que foi muito criticado, mas eu gostei do filme, curto bastante também. E essa segunda assistida, o que era ruim, ele continua bem torto ali ainda, mas o que era bom para mim, ele deu uma melhorada, até porque eu percebi alguns méritos ali de parte técnica do filme ali que eu não tinha conseguido perceber, porque cabine, além de você estar vendo a primeira vez ali, né, não ter o fator replay, ainda tem gente conversando aqui atrás. Por exemplo, quando falaram o nome do sintético lá, o Ian Holm falou lá o personagem sintético, eu não ouvi, porque tinha um desgraçado atrás de mim na cabine falando. Eu só percebi que o nome dele era Andy, por causa do ND, quando eu assisti agora, porque eu não tinha ouvido. Porque o cara fica aqui batendo papo e, porra, atrapalha. Então, ele tem algumas coisas muito boas. E você pegar uma franquia dessa tão querida e conseguir não ofender aos fãs, você, cara, não teve ninguém que é muito fã do Alien que saiu desse filme falando, nossa, que lixo, que nem as pessoas saíram do Prometheus e saíram do Alien Covenant. Né? Não teve. No mínimo, a pessoa falou, cara, é um bom filme. Né? E aí você vai questionar a elevação do que a pessoa achou, né, em matéria de qualidade, mas acho que o patamar de pelo menos bom, acho que foi bem implantado ali. O Nicolas deu nota 7,5, o John deu 8, eu daria uma nota 8, mas para ele, eu acho que esse filme merece um selinho Great Scott aí para fechar, porque eu acho que, cara, que é um grande mérito você pegar uma
uma franquia dessa tão poderosa, conseguir reavivar aí um diretor sul-americano, né? Ele é uruguaio, né? Dá força aí também para nossos irmãos. Aí eu vou dar uma nota 8,5, então, para ele ficar redondinho ali com nota 8. Então, Alien Romulus é um filme Great Scott. É isso? É isso. É isso aí. Maravilha. Beleza, fechamos. Semana que vem, já sabemos qual vai ser o mini hype. Nós falaremos de um filme que é muito querido para mim, que é o filme Ghost, do outro lado da vida. Inclusive, por coincidência, eu e Nicolas participamos de uma live lá no Dois Faladores, que o Ghost foi o primeiro filme que apareceu, né, na nossa brincadeira lá do filme Um Frame. O primeiro filme que apareceu foi o Ghost, do outro lado da vida, que é um filme muito querido também pelas pessoas, um filme, né, do nosso saudoso Patrick Swayze. A Demi Moore, que está aí, né, voltou aos holofotes aí com a Substância, né, ela lindíssima ali, aquele cabelo curtinho, aquela cena dela da escultura, ela ali, né, aquela cena bem sensual dela com o Patrick Swayze fazendo a escultura ali e tocando, né, música do Elvis ali, interpretada pelo Hiatus Brothers, então é clássica ali também. Filme com Oscar para a nossa Whoopi Goldberg, é um filme bem legal aí, será o nosso próximo mini hype. E na quarta-feira, né, para nossos amigos aqui do Cashback Gold, que já estarão assistindo na terça-feira, na quarta-feira teremos Minority Report, mais um filme aí baseado num livro do Philip K. Dick, né? Já tivemos o Blade Runner e agora teremos o Minority Report, filme dirigido pelo meu amado Steven Spielberg, com Max von Sydow, com Tom Cruise, um monte de gente boa nesse filme. O Colin Farrell também, que está aí no Pinguim despontando, né? Vários atores ali do mais alto gabarito. Então, o Cashback continua aí com só pedrada. Beleza? Grande abraço e até a próxima, meus amigos. Valeu! Falou! Valeu!